chega mais, encosta a cadeira, aumenta o volume e prepara o coração porque hoje tem resumão daquele jeito. Mas antes de começar, já desce o dedo nesse like maroto e siga o nosso canal. Da formação no dia seguinte. Na escola, Tankio estava andando de um lado para o outro cantarolando algumas melodias. De repente, ele olhou para trás como se estivesse se perguntando algo. Ele apertou os olhos pensando cheio de dúvidas. Por que ele parece estar me evitando? E tia veio para a escola estudar sozinha tão cedo. O que está acontecendo hoje? Antes que a dúvida se dissipasse, Tankio se virou novamente e viu Chen se aproximando hesitantemente. Ele perguntou imediatamente: você vai me pedir para pegar água de novo? Ontem à noite fiquei no mercado noturno até as 2, queria dormir um pouco. Mas ele não esperava que ela fosse tão educada hoje. Tankio, bom dia. Ele ficou chocado ao ouvir um bom dia. Depois de cumprimentar Chen, perguntou casualmente: Shenfan não veio hoje de novo? Tankio respondeu com calma aparente: parece que sim. Mas no fundo ele sabia claramente. Você quer arrumar encrenca de novo, não é? Chen, fingindo inocência, perguntou astutamente: sério, que preocupação? Será que algo aconteceu? Ele então perguntou diretamente: isso é irreal demais. Ela se importando com Shenfan, aparentemente calmo por fora. Mas o coração de Tankio batia como se tivesse levado um choque. O que diabos está acontecendo, meu Deus? Na área familiar do apartamento. Ele se trancou em casa o dia todo finalmente. Também foi concluído, agora ele deve carregá-lo consigo, para nutrir sua própria energia espiritual. Acabou de entalhar as 3 formações básicas: a formação de coleta de espírito, o talismã Vajra e o relâmpago divino demônio de Jade. É o suficiente para autodefesa por pouco. Com a formação de coleta de espírito, a velocidade do meu cultivo pode aumentar em pelo menos 30%. Shenfan pensou e então disse a si mesmo: em seguida preciso encontrar um lugar para testar o efeito real. Nesse momento a campainha tocou, ele espiou, alguém chegou. Assim que Shenfan abriu a porta, perguntou ao senhor e alguns amigos. Do lado de fora da porta estavam Limbo, Tankio e Chen esperando. Ele fez uma reverência muito respeitosa e disse: Senhor Shen, me desculpe pela visita inesperada. Espero poder vê-lo. Meu mestre ficou sabendo sobre você. Ele gostaria de te encontrar. Ele confirmou com alguma surpresa Veisani. Ele ouvia ao lado com o rosto paralisado. Shenfan, é muito incrível, que tipo de artefato mágico é aquele? Enquanto isso ela estava meio cética, meio acreditando que Veisani estava realmente procurando por Shenfan. Lin Shu naquela hora sutilmente pediu para os 2 amigos dele se retirarem. Eu e o Sr. Shen ainda temos coisas para conversar. Vocês se importariam de vir no outro dia? Shenfan também acenou para eles. Em alguns dias voltarei para a escola. Obrigado por ter vindo me ver. Tankio respondeu com um sorriso. Certo, então até a escola. Vendo Chen se intrometer, ele parou para olhar e a puxou para longe. Lin Shu então falou lentamente: meu mestre recentemente se interessou por um artefato mágico verdadeiro, mas tem hesitado. Então ele gostaria de convidá-lo para ajudar a avaliá-lo. Shenfan demonstrou clara confusão sobre o assunto. Mas isso foi só no começo. Poucos segundos depois ele sorriu de orelha a orelha como se tivesse tido um grande ganho e disse: pode ser. Então vamos dar uma olhada. O carro de luxo disparava pela estrada. Ele sentou no carro continuando a puxar conversa. Este artefato mágico foi trazido por um comerciante de Zongonzou. Sunny está inquieto por causa dele. Shenfan também concordou casualmente. É por isso que houve o leilão anterior, não é? Foi para pagar, certo? Lin Shu então disse uma verdade. Pessoas ricas em relação aos tesouros que regulam o Feng Shui adoram afastar o mal e atrair a boa sorte. Não apenas em Shuzhou, mas vários chefes de Tianyi também vieram. Desta vez provavelmente terão que dar tudo de si para conseguir. Este artefato mágico só de aparecer vale dezenas de milhões. Por isso Sunny quis convidá-lo para avaliar. Se for verdadeiro, ele o comprará. Depois de ouvir, ele ficou pensativo. Apenas disse de forma evasiva. O carro entrou em uma área de mansões. Shenfan o seguiu para dentro. Os 2 foram direto para o salão principal. Localizado no centro da casa, um homem com barba cerrada que parecia muito afiado. Disse: o Sr. Shen chegou. Respondendo à saudação dele, ele se apresentou educadamente: eu sou Shenfan. Xingzong sentou à mesma mesa com um sorriso de escárnio nos lábios. Veisani. Como pôde trazer um garoto inexperiente para avaliar isso? Por acaso não há mais ninguém em Shuzhou? Veisani bateu levemente na mesa de propósito, gesticulando furiosamente para alertar Xingzong. Aqui é Shuzhou, não Tianyi. Se você aprontar de novo, eu te expulso. Ele riu alto e respondeu zombeteiramente: se seus irmãos mais velhos estivessem aqui, eu calaria a boca imediatamente. Mas Veisani, você ainda não tem essa qualificação.
Wei Sun levantou-se abruptamente, diante da atitude arrogante e rude dele. Mas não conseguiu manter a calma. Então apenas conseguiu dizer você. Nesse momento Jilin sentado ao centro interveio. Está bem, todos se acalmem. Ele obedeceu, mesmo ainda muito aborrecido, e sentou-se imediatamente. Depois ele olhou para Shen Fan e convidou educadamente: senhor avaliador, já que chegou, por favor, sente-se. Lin Shu então se inclinou e sussurrou em seu ouvido: senhor Shen, deixe-me apresentá-lo. A empresa Fan Seng International de Sunny. Nós também participamos do comércio exterior. Os negócios deles estão em competição há mais de 10 anos. E há muito tempo estão em desacordo. Xin Zong é da cidade de Tian em Linhai. Comanda grupos comerciais estrangeiros, fazendo negócios no exterior há muitos anos. Em Tian City ele pode ser considerado alguém que comanda tudo. Aquele ancião de ar etéreo é Jilin, um magnata conhecido em Shuzhou. Todos o chamam de Zhen Lao. Jilin, representando as 3 pessoas mais influentes, começou. Já que todos estão aqui, o Gulaoban pode nos mostrar a mercadoria agora. Gulaoban, claro, não recusaria, e respondeu sucintamente: certo. O objeto que ele exibiu era uma caixa transparente. Dentro havia a forma de um diagrama de Bagua. Shen Fan mostrou uma expressão de surpresa ao vê-lo. Wei Sun avaliou secretamente na época. Esse garoto realmente não parece um mestre. Não deveria ter confiado nas palavras do Sr. Lin. Então ele também perguntou: Sr. Shen, o que você acha? Xing Zong interrompeu. O que mais poderia ser? É autêntico, precisa dizer. Jilin cruzou os braços e sorriu. Esse pirralho provavelmente nem sabe o nome desse artefato mágico. Nem sabe o nome desse artefato mágico. Ele apenas sorriu levemente ao ouvir as entrelinhas de zombaria. Mas este artefato mágico é muito antigo e não aguenta mais. E também tem muitas rachaduras. Provavelmente não vai aguentar por muito tempo. Que pena que essas pessoas não me dão a devida atenção. Também não preciso avisá-los. Um momento depois ele convidou uma pessoa a se apresentar. Mestre Qi, por favor, dê uma olhada. Ele imediatamente pegou o item e o examinou cuidadosamente. Então observou-o com cautela de todos os ângulos. Depois Jilin exibiu um sorriso um tanto bajulador. Mestre Qi é um famoso mestre de Feng Shui. Qualquer artefato de Feng Shui não escapa de sua perspicácia. Ele declarou arrogantemente em voz alta. Comparado ao nosso mestre Wu, está longe de ser bom. Mestre Qi ainda olhava atentamente para o item e respondeu: minha energia mágica é limitada. Só consigo perceber que este tesouro é extraordinário. Mas não sei onde reside sua extraordinariedade. No segundo seguinte ele olhou para outro mestre Wu: por favor, dê-nos algumas dicas. Shan ajeitou suas roupas e então caminhou com confiança. Com seu cultivo limitado, conseguir ver que é extraordinário já é muito bom. Mestre Qi sentiu-se extremamente orgulhoso por dentro. Não consigo adivinhar como este artefato mágico deve ser usado. Você consegue? Vendou se aproximar. Ele parecia estar esperando para assistir a um espetáculo. Ao ver Shan começar a usar suas técnicas mágicas, Xing Zong ficou surpreso e exclamou: Mestre Wu. As mangas do Mestre Wu se moveram sem vento. Será que ele alcançou o tão? Ele se concentrou e disparou uma onda de energia em direção à antiguidade. Uma onda de energia. Imediatamente uma chama azul envolveu o item. Todos os presentes ficaram admirados. Essa energia refrescante, o artefato. É um verdadeiro artefato mágico. Terceiro mestre veio e se endireitou parecendo muito animado. Jilin recuou um pouco. Naquele momento Shan era a pessoa mais feliz. Ele sorriu com orgulho. Ele estava, é claro, orgulhoso de sua gente. E então sabe o que é um verdadeiro mestre agora. A outra parte silenciou imediatamente após a demonstração. Shen Fan continuou observando em silêncio. O corpo interior desta pessoa tem energia mágica. Embora a qualidade não seja alta, e a quantidade seja pouca, já está um nível acima da energia interna. É uma pena que eles tenham muitas falhas. Não estão no mesmo nível que eu. Terceiro mestre V estava tão irritado que vi estrelas. Xing Zong. Você realmente trouxe um mestre. Mesmo que eu cuspa sangue, vou lutar por este item. E pedir ao mestre Wu para me ensinar como usá-lo. O velho Gu então entrou na parte mais importante. Senhores, já que viram o poder deste tesouro, não é hora de fazer suas ofertas. De repente alguém o interrompeu. Era Xing Zong. Era Xing Zong. Ele rudemente apontou para ele e perguntou: Mestre Shen, o que você acha? Shan deu um leve gole em sua água. Seu olhar varreu o ambiente observando cada um, já que todos sentiram o poder do artefato mágico. Realmente é como se suas mentes tivessem sido abertas. Certamente pode prolongar a vida e afastar todas as doenças. O gesto de Xing Zong era para fazer. O terceiro mestre veio se sentir envergonhado agora. Ele ainda deixava um pirralho imaturo avaliar o artefato.
Não era motivo de piada. Então ele repetiu a pergunta anterior com urgência. Mestre Shen, apenas avalie nós. Queremos ver sua capacidade. Shen Fan retrucou em voz alta. Você tem certeza? Acostumado a ser arrogante com os outros. Mas quando foi tratado assim, Xingzong perdeu a paciência. E então esse pirralho realmente se atreve a avaliar. Então ele se virou inteligentemente para o mestre Wu para pedir conselhos. O que você acha? É apenas um caipira. Ele se levantou calmamente e declarou lentamente. Neste diagrama Bagu estão gravadas 8 frases de talismãs, todas diferentes, formando assim uma pequena matriz de convergência espiritual. Sua função é criar uma área capaz de reunir energia espiritual, ajudando o corpo a ser nutrido pela energia espiritual. O corpo naturalmente ficará saudável. Todos olhavam fixamente para Shen Fanshan e murmurou. Faz sentido. O terceiro mestre Wei se levantou e apontou para o item dizendo. Este artefato é genuíno. Shen Fan respondeu sinceramente por pouco. Também é genuíno. Mas Xingzong perguntou ansiosamente. Mas o que? Shen Fan apontou e enfatizou o fato. Este artefato não aguenta mais. Porque já foi usado muitas vezes e está prestes a quebrar. O objeto inconsciente e sem vida jazia silenciosamente sobre a mesa, deixando que todos discutissem. A mesa de chá começou a ficar barulhenta. O que é isso, este artefato? Não está quase inutilizável. Shan se levantou furioso neste momento. Seu pirralho, como ousa? Maldito, ele é realmente um colega. Jiu Ling questionou seriamente Xingzong e o chefe Gu. O que está acontecendo? Ele ficou chocado e respondeu hesitante. Isso. Shen Fan, que percebeu tudo, explicou. Precisa dizer. Claro que são Xingzong, mestre Wu e mais o chefe Gu. Os três armaram uma fraude juntos para enganar o terceiro mestre Wei. Seu rosto ficou lívido sem conseguir dizer uma palavra. O terceiro mestre Wei ainda perguntou pacientemente. Xingzong, o que diabos está acontecendo? Sob os óculos escuros, era possível ver claramente seu olhar envergonhado. Este assunto. Então Xingzong chamou o nome do mestre Wu. Shan estava ocupado enfrentando a humilhação neste momento. O esquema que ele trabalhou tanto para montar foi desmascarado por este garoto. Olhando para a figura ereta e orgulhosa de Shen Fan, ele franziu a testa e murmurou insatisfeito. Pirralho, como ousa estragar meu negócio? Ele imediatamente retrucou. E daí quer brigar? Shan rangeu os dentes e disse palavra por palavra desde que renasci. Ainda não lutei a sério com ninguém. Minhas mãos estão coçando. Jiu Ling não se conteve, levantou-se e bateu na mesa dizendo. Seu Wu, aqui é Shuzhou. Não é lugar para você fazer bagunça. Naquele momento os guarda-costas também apareceram para manter a ordem. Senhor Zen. Ele ainda olhava para Shen Fan e o repreendeu pirralho. Você estragou meus planos. Como posso te perdoar? Shan terminou de falar e tirou uma pequena garrafa do bolso. Então ele perguntou de volta confiante. Você disse que aquele não era um artefato. E este? Ele abriu lentamente a tampa da garrafa. Uma fumaça roxa escura flutuou para fora, no riso arrogante de Shan. Seu pirralho Shen, olhe para o meu tesouro. Aos poucos na fumaça apareceram alguns pontos de luz verde formando formas estranhas, soltando gemidos e lamentos socorro. Xingzong estava apavorado, tremendo por todo o corpo. Isso é a arte de controlar fantasmas. Ele afirmou com um sorriso no rosto. Isso mesmo. Então a mesa de chá ficou imediatamente vazia em 3 segundos. Porque todos fugiram, vendo Shen Fan sentado imóvel. Shan perguntou pirralho, você não tem medo? Algumas pessoas sussurraram aquele garoto imaturo. Não tem medo de morrer. Ele estava enfrentando uma figura muito poderosa, capaz de controlar fantasmas. No entanto, ele não tinha medo nenhum. Será que ele enlouqueceu? Shen Fan só respondeu depois de tomar um gole d'água. Medo com essas almas sombrias. E seus truques baratos. Shan arregaçou as mangas e disse ameaçadoramente. Você está prestes a morrer e ainda ousa ser teimoso. Os fantasmas imediatamente o cercaram, obedecendo às ordens de seu mestre. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Shen Fan. Então ele jogou uma frase para ele. Então é apenas um pote para criar fantasmas. Deixa pra lá, vou te mostrar o que é um verdadeiro artefato. Em seguida ele convocou um raio. Shen Fan lançou o feitiço e pensou consigo mesmo. Dos feitiços em seu talismã de jade, o poder do raio demoníaco esmeralda era o mais forte, extremamente forte e positivo, especialmente feito para conter todos os tipos de espíritos malignos e auras sombrias. Aquele rastro de energia sombria o encarou de relance. Shen Fan continuou a manipular os raios. Com o olhar afiado ele entoou um feitiço. Em um instante vários raios dispararam em direção àquela energia escura, fazendo-a se deformar. Ela logo se espalhou para longe. E então atacou diretamente Shanhe, o que o deixou muito surpreso.
O poder do raio arremessou o corpo de Shanhe para longe. Pouco depois, olhando novamente para a própria mão, ele ficou surpreso e admirou a magia de raios do caminho do Mestre Celestial. Nesse momento, vários pensamentos de repente passaram por sua mente. É o Shenfan, é o Shenfan. Céus. Shanhe se ajoelhou apressadamente no chão, batendo a cabeça no chão e implorando por misericórdia. Mestre, poupe a vida do seu discípulo. Eu nunca mais farei isso. Nunca mais. Shenfan perguntou com uma voz fria. Eu destruí sua magia. Você se submete. Shanhe, como uma máquina, continuou gritando. Sim, sim. Sim, eu me submeto. Ele perguntou novamente. Eu destruí seu artefato mágico. Destruí sua prática. Você se submete. Ele rapidamente se curvou, mantendo a resposta sim. Sim, claro que sim. Shenfan o repreendeu ainda mais alto, perguntando pela terceira vez. Eu arruinei seus negócios. Destruí sua reputação. Fiz você se ajoelhar e implorar por misericórdia. Você se submete. A resposta de Shanhe ainda não mudou. Este discípulo está completamente convencido. Completamente convencido. Parecendo satisfeito. Só então Shenfan instruiu novamente. Sendo assim, vou poupar sua vida. Se no futuro você ousar pisar um passo em Shuzhou, eu certamente farei você virar pó, e sua alma se dissipará. Essa cena caiu nos olhos de Xingzong, fazendo-o suar frio. Até o mestre foi espancado até se ajoelhar e implorar por misericórdia. Eu sou apenas uma pessoa comum. Como ousaria resistir a este mortal que controla os raios? Pensando nisso, Xingzong juntou as mãos e gaguejou. Shen. Mestre Shen, matar é contra a lei. Diante dessa atitude, Shenfan apenas zombou. Você estava me dando ordens agora há pouco. Como é que a sua pose diante sumiu agora? No entanto, para Xingzong, a vida já havia se tornado mais importante. Mestre Shen, por favor, poupe minha vida. O que você quiser eu darei. Este sim é um verdadeiro figurão. Ele zombou e os comentários ao redor começaram a surgir. Esse tipo de desprezo por tudo. Essa aura de superioridade. Provavelmente só pode ser possuída por alguém que domina um grande poder. De repente Shenfan se virou para um senhor e perguntou. Vocês acabaram de leiloar aquela mesa bagua. Qual foi o preço máximo? O homem respondeu apressadamente. 45 milhões. Ao ouvir isso, ele sugeriu a Xingzong. Então use esses 45 milhões para comprar sua vida. E então ele não ousou mais negociar, apenas disse. Sim, 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 eu darei os 45 milhões. Shenfan continuou a exigir, enquanto apontava para a direção da porta. Saia daqui. Dentro de 3 dias. Quero esses 45 milhões colocados na minha frente. Pode sumir. Os dois saíram imediatamente, rastejando e tropeçando, deixando para trás um terceiro mestre que não parava de bajular. Mestre Shen, eu sei que você é capaz. E aqueles caras são todos uns lixos. Ele cobriu o rosto e secretamente desprezou. Veilau. Como pôde ter um filho tão tolo? Chegando a este ponto, o terceiro mestre sugeriu novamente. Vamos para outro lugar conversar. E então Shenfan, ao ouvir isso, respondeu apenas com uma palavra: certo. Logo os 4 se sentaram ao redor de uma mesa. Nesse momento ele foi o primeiro a falar. Shifu. Acabei de ouvir você dizer que o Udashi já entrou no caminho do Dão. Poderia explicar em detalhes o que significa este chamado entrar no Dão? Ele sorriu e respondeu. Mestre Shen. Você me elogia demais na sua frente. Como ouso me chamar de mestre? O chamado entrar no Dão é cultivar o poder mágico. Poder usar magias, artefatos mágicos. E se tornar uma pessoa extraordinária. Os daoístas chamam isso de refinar a essência em que, para quem pratica artes marciais, é cultivar a força interna. Shifu olhou com um olhar complexo. Este Shenfan, capaz de controlar os raios, já está no nível das lendas antigas. Como ainda pode fazer essas perguntas tão básicas? Shenfan sorriu e respondeu brevemente. Então era isso. Ele já tinha um plano em mente. Parece que essas heranças na Terra estão incompletas, muito longe do verdadeiro caminho da cultivação imortal. Mestre Wu está apenas no estágio intermediário de Shuji. E este Mestre Ji provavelmente acabou de começar. Então ele não pôde deixar de perguntar curiosamente. O que aquele sujeito de sobrenome Wu quis dizer quando mencionou a técnica do trovão da Tianxidao? Mestre Ji explicou a ele. A Tianxidao é uma grande seita taoísta que domina a técnica do trovão, especializada em destruir todos os tipos de demônios e energias malignas. Mas ela foi perdida há muito tempo. Shang também acrescentou. A técnica maligna do Mestre Wu para controlar fantasmas. Teme mais que tudo a técnica do trovão da Tianxidao. Nesse momento o terceiro mestre juntou as mãos novamente e perguntou. Posso saber quem é o mestre do Mestre Shen? Shenfan explicou a ele. Eu segui meu mestre para cultivar desde pequeno. Ele não tem nenhuma relação com a Tianxidao. Depois ele continuou a pensar. Embora seu Ishi Shenlei fosse o mais básico entre todas as técnicas, ainda podia se comparar com as heranças.
das artes daoístas ortodoxas. Apenas que as heranças na terra estavam incompletas. Mestre Ji, ao ouvir isso, respondeu educadamente. Parece que seu respeitável mestre deve ser uma figura imortal. Shen Fan sorriu sem responder, mas em sua mente ele continuava a pensar mais longe. Ele viveu 340.000 anos. Podia engolir o sol, criar coisas do nada e era digno do título de imortal. O terceiro mestre interveio neste momento. O mestre Shen tem um talento extraordinário, mas o mestre Ji é experiente e muito respeitado. Jiulin também expressou sua concordância. É verdade, mestre Shen. Você pode invocar trovões com apenas um comando. É realmente incrível. Shen Fan secretamente desprezou este idiota. Não entende nada, mas é um mestre em lisonjear. Nesse momento Jiulin perguntou novamente ao mestre Shen. O que você acha que devemos fazer com este Bagua Pan? Shen Fan explicou lentamente. Este Bagua Pan só pode resistir mais uma ou duas vezes no máximo. Mestre Ji ouviu e pensou. Embora o mestre Shen seja muito poderoso, aquele artefato que ajuda na saúde e harmoniza o Feng Shui ainda melhor, o terceiro mestre ficou atordoado na hora e começou a sentir-se injustiçado em seu coração. Afinal, a habilidade superior é de outra pessoa, mas o artefato é dele. Esse desgraçado de Shingon ousa me enganar. Eu nunca vou perdoá-lo. Shen Fan fechou os olhos e disse suavemente: não importa. A formação deste Bagua Pan é muito grosseira. O efeito é como se não existisse. É inferior aos artefatos que eu faço pessoalmente. O terceiro mestre arregalou os olhos e perguntou surpreso. Mestre Shen, você disse que pode forjar artefatos. Shen Fan falou enquanto tirava algo. Este talismã de jade é o tesouro do chefe Wei, eu o trouxe de volta e o refinei com sucesso. Este talismã de jade é o tesouro do chefe Wei, eu o trouxe de volta e o refinei com sucesso. Nesse momento Lin Bo se aproximou do ouvido do terceiro mestre e sussurrou. Ele tem algo a propor a você. Mestre Shen, diga seu preço. Por favor, me ajude a forjar um artefato igual a este Bagua Pan. Mestre Ji até sorriu e apoiou o terceiro mestre. Mestre Shen, por favor, nos diga seu preço. Shen Fan não deu um preço, mas fez uma exigência. Se vocês dois me ajudarem a coletar uma dúzia de jades preciosas de primeira qualidade, eu vou forjar artefatos para vocês dois. O terceiro mestre garantiu com confiança. Não se preocupe, mestre Shen. Deixe comigo. Ao ouvir isso, Shen Fan começou a se preparar para partir. Shen Fan não se esqueceu de se despedir. O assunto está resolvido, estou indo. Não precisa me acompanhar. Os três o observaram respeitosamente, dizendo em uníssono. Mestre Shen, vá com calma, mestre Shen, vá com calma. Em uma sala secreta na cidade Tianhe, Shingon estava desabafando sua insatisfação com Shan, e neste momento, aquele Shen Fan não só me causou um grande prejuízo, como ainda quer 45 milhões. Ele disse rangendo os dentes. 45 milhões. É o suficiente para organizar uma frota de navios mercantes, para fazer negócios na América do Sul. Nesse momento um subordinado casualmente interveio. Por que não desistimos de dar a ele? O que imediatamente atraiu a repreensão irada de Shingon. Não deixe Shen Fan vir atrás de nós. Vai usar sua cabeça para pagar a dívida. Depois de perceber que tinha falado demais, o homem apressadamente acenou com a mão e respondeu. Eu errei, chefão. Nesse momento Shan reacalmou-o suavemente. Certo, irmão Xing. As coisas já estão assim. É melhor pensarmos no que fazer a seguir. Essas poucas palavras fizeram um leve sorriso surgir nos lábios de Xing Zong. A seguir, ele então se virou e perguntou como estavam as coisas no exterior, quando o Sr. Hou volta para o país. Um de seus homens respondeu rapidamente. Ouvi dizer que o Sr. Hou chegará ao Axia dentro de 10 dias. Ele continuou satisfeito. Ótimo. Quero só ver para onde Wei Sun e Tian vão correr desta vez. As mãos de Xing Zong se fecharam e ele exclamou animado. Com o Sr. Hou aqui, finalmente podemos matar aquele Tian, e Sunny vai virar um tigre sem dentes. Vários de seus homens concordaram. É isso mesmo. Para Sunny estar onde está hoje, além da família Wei, o resto é graças àquele subordinado capaz. Tian. Apenas Shan retinha uma ideia diferente. Por que vocês nunca pensaram? E se o Sr. Hou se encontrasse com Shen Fan? O que aconteceria? Deixa pra lá, nem ouso imaginar. O tempo passou 3 dias depois em Shuzhou. Nesse momento Shen Fan observava o cartão em sua mão. Era o cartão de banco que Xing Zong havia mandado entregar. Desta vez tenho bastante dinheiro. Embora eu vá logo romper para o estágio intermediário de estabelecimento da fundação. Uma vez no estágio final de estabelecimento da fundação, a velocidade de cultivo se tornará muito lenta. O poder da arte de temperamento corporal do vazio reside em absorver uma grande quantidade de energia espiritual, dentro de um certo período. A cada avanço de reino, a necessidade de energia espiritual também aumenta.
Se eu quiser acelerar o cultivo, preciso encontrar um local abençoado para cultivar, ou usar pedras espirituais e elixires como auxílio. Quanto a um local abençoado para cultivo, não há um sequer em toda Shuzhou. E eu ainda tenho que ir à escola, não posso sair de Shuzhou. Se não houver, posso construir um eu mesmo. Shen Fan saiu do carro. Sua mente ainda estava em constante reflexão. A maioria das seitas de cultivo imortal tem locais abençoados para cultivo construídos para seus discípulos. O local sagrado de cultivo de Zenwu Xianzun era uma enorme formação imortal, composta por inúmeras estrelas, para construir um terreno espiritual artificial, em uma área densamente povoada como a beira do lago. Não é possível. Felizmente Lao Wei me deu uma vila naquela época. Shen Fan olhou para a chave em sua mão, franzindo levemente a testa. Aquela vila fica no topo da Montanha da Névoa. De lá de cima, podes ver toda a Montanha da Névoa e o Lago Yangui. É majestoso e domina a paisagem. Se eu conseguir montar uma grande formação mágica, atrair a energia espiritual do Lago Yangui e da Montanha da Névoa, e concentrá-la aqui, formando um pequeno paraíso de Penglai, então será o suficiente para eu cultivar até o estágio de conexão profunda. Se esta formação mágica quiser concentrar energia espiritual, ela também deve ter uma função defensiva. Quanto ao artefato para suprimir o centro da formação, só posso usar o talismã do tigre da floresta de medula de jade. Mas se eu sair normalmente, não terei um talismã para me proteger. No final, Shen Fan concluiu com um sorriso. Deixa pra lá, tudo se ajeita na hora certa. A formação mágica é o mais importante. O arranjo da formação mágica é muito complexo. É preciso refinar muitos artefatos mágicos pequenos e finalmente conectá-los em um todo. A tela rapidamente conectou-se a um número. Sunny atendeu ao telefone e perguntou surpreso ao mestre Shen. O senhor disse que quer montar uma formação mágica no topo da Montanha da Névoa. O que é uma formação mágica? É como a formação de Bagu em Romance dos Três Reinos. Felizmente mestre Ji, que estava ao lado, rapidamente pegou o telefone. Deixe-me atender. Shen Fan franziu os lábios, exasperado com a sabedoria de Sunny. Esse sujeito estúpido. Mas suas conexões não devem ser subestimadas. De jeito nenhum. A ligação logo foi transferida para o engenheiro Fu. Mestre Shen, o senhor vai montar uma formação mágica. Shen Fan explicou rapidamente. Isso mesmo. Eu quero usar a mansão no topo da montanha como centro, para montar uma grande formação mágica que cubra toda a montanha nebulosa. Quanto mais ele ouvia, mais incrédulo ele ficava. Seria uma formação protetora da montanha. Apenas as heranças mais avançadas, combinadas com a força de mais de 10 pessoas, conseguem completar um projeto tão grandioso. Shen Fan o tranquilizou imediatamente. Não é para tanto. Eu só quero proteger esta mansão. O resto são formações auxiliares. O humor dele se acalmou com isso. Sendo assim, atrair a energia espiritual de toda a montanha nebulosa e do lago Yangui. Isso não é recriar um veio espiritual. É a primeira vez que ouço falar disso. Hoje em dia há muito poucos mestres capazes de montar formações mágicas. Quem o senhor pretende chamar para ajudar? Shen Fan com arrogância reafirmou sem problemas. Eu sozinho sou o suficiente. O engenheiro Fu arregalou os olhos. O senhor sozinho? Shen Fan reafirmou. Isso mesmo. Procurei vocês porque quero que me ajudem a comprar algumas coisas. Preciso de alguns materiais para refinar pequenos artefatos mágicos. Depois de montar a formação e terminar tudo, eu refinarei um artefato mágico como a formação Bagua. E o darei a vocês de graça. O vovô Ba pegou o telefone da mão do engenheiro Fu e respondeu apressadamente. Certo, 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 certo. Sem problemas. Satisfeito com a resposta, Shen Fan desligou o telefone. Certo, vamos começar a refinar o primeiro artefato para a formação. A formação mágica da mansão na Montanha Nebulosa foi nomeada como Grande Formação Yunshan. Além disso, a Grande Formação Yunshan é composta por 4 partes. A formação de reunião espiritual mais interna, a formação protetora que protege a mansão, a formação de atração espiritual e a formação de nevoeiro que se estendem até o lago Yangui, cobrindo toda a Montanha Nebulosa. Shen Fan olhou em volta da mansão e identificou os pontos-chave. Agora ele precisa comprar alguns materiais para a formação de reunião espiritual, que são gemas. Gemas de alta qualidade. Shen Fan recebeu os itens do vovô Ba. Somente gemas de alta qualidade podem suportar a vasta e pulsante energia espiritual. Depois ele se sentou de pernas cruzadas no chão, com uma esfera de luz flutuando à sua frente. Só então Shen Fan fechou os olhos, recitando mentalmente algumas fórmulas especiais. O objeto começou a brilhar. Shen Fan soprou sobre ele novamente. Seu sopro fez a cor do objeto brilhar ainda mais. De repente várias correntes estranhas apareceram envolvendo. E em um instante o objeto ficou fixo,
Só então Shen Fan estendeu a mão para pegá-lo. Shen Fan calculou murmurando para si mesmo. Este disco de reunião espiritual finalmente foi refinado. Com 5 discos de reunião espiritual e amuletos de jade de essência. A grande formação de reunião espiritual está quase completa. As gemas necessárias para formar a formação de reunião espiritual. É melhor procurá-las pessoalmente. Desde que se tenha dinheiro. Além disso, os materiais para outras formações mágicas são muito difíceis de encontrar. Depender sempre das pessoas do vovô Ba não é uma solução de longo prazo. Uma solução de longo prazo. Eu também deveria pensar em um jeito de abrir meu próprio caminho. Shen Fan colocou os discos de reunião espiritual em vários lugares da casa. Desde a mesa da sala de estar até o armário ao lado da cama. E até mesmo do lado de fora na varanda. Em alguns armários da cozinha. E até em alguns cantos da casa. Toda a área foi rapidamente envolta em luz verde. Nesse momento Shen Fan se preparou para lançar o feitiço. A luz verde envolveu rapidamente toda a casa, dando-lhe uma cor marcante, e tornando-a particularmente visível no céu do entardecer. Shen Fan fechou os olhos e recitou mentalmente. Uma grande quantidade de energia espiritual está sendo atraída para cá, e canalizada para a mansão. Nenhum pingo sequer vazou. Pronto, a densidade da energia espiritual aumentou mais ou menos em 30%. No dia seguinte, continuarei a atrair a energia espiritual de todo o lago Yangui para cá. E então este lugar se tornará uma verdadeira terra espiritual. Agora é só esperar pelos materiais do vovô Ba. Passando pela multidão, alguns comentários chegaram aos ouvidos de Shen Fan. Só há a mansão número 1 no topo da montanha. Será que ele mora lá? Provavelmente não. Impossível. É só um pirralho. Então uma voz chamou o nome de Shen Fan. Ele virou a cabeça e falou com um sorriso. A tia Tang Jianta apareceu junto com Shuran. Ela perguntou curiosa. Como você veio parar aqui? Shen Fan explicou sem hesitação que morava ali. Ela perguntou surpresa, você mora na vila número 1. Nesse momento Aishan fez um comentário sarcástico. Depois que a vila número 1 foi construída, ela foi dada ao presidente Wei da Fang International. Não me diga que você é o presidente Wei. Shen Fan explicou lentamente. Ele já me deu esta vila. Tia Tang, a senhora não disse que queria ver as nuvens ver o nascer do sol. Venha sentar-se na minha casa. No entanto, neste momento, ela começou a pensar novamente. Em coisas sem sentido, a razão lhe dizia. Você está falando bobagem. Afinal, o que faria esse garoto? Ter a família de pai dando-lhe esta vila. Mas eu não queria ferir o orgulho dele. Então ela recusou, a tia não vai jantar. Só queria dar uma caminhada da próxima vez. Xiafan, você e Shuran saiam juntos. O tio e a tia não vão incomodar. No entanto, Aisha ainda zombou abertamente. Gabandose e exibindo-se para conquistar garotas. Sorte que Shuran não é o tipo de garota que é facilmente enganada. Ela, aborrecida, cerrou os dentes e advertiu. Fale menos. Nesse momento foi a vez de Shuran ficar curiosa. O que você está fazendo aqui? Corando, ela gaguejou, concluindo, é por minha causa. Nesse momento Shen Fan afirmou novamente. Eu realmente moro na vila número 1. Agora posso levá-la lá em cima. No entanto, ela ainda se recusou a acreditar nele. Shen Fan. Agora somos só nós dois. Você ainda está bancando forte. Eu sei que você é amigo de Zikin, mas e daí? Uma garota privilegiada como Zikin. Ocasionalmente também faz amizade com pessoas comuns. No entanto, a diferença entre os dois é muito grande. Impossível se tornarem amigos de verdade. Shen Fan ficou um pouco desapontado e estava com preguiça de discutir isso. Não tem nada a ver com Zikin. Aquela é realmente a minha casa. Depois de dizer isso, ele foi embora. Acredite ou não, é com você. Se não acreditar, tudo bem. Ela regalou os olhos surpresa. Eu fui abandonada por Shen Fan. Não pense que pode depender de Zikin para sempre. Embora isso seja impossível, mas no fundo ainda há um pouco de ambição. Se ele realmente conseguiu a vila dada pela família do pai, e daí eu li em um livro que, quando você se importa com alguém, só então você realmente fica desapontado e bravo com essa pessoa. Será que eu me importo com Shen Fan? À noite, na beira-mar, em um navio de longo curso, uma pessoa se aproximou para informar Lin Yagao. Estamos muito perto da costa. Se continuarmos em frente, seremos pegos pela guarda costeira chinesa. Abaixe a lancha e vá logo. Ao ouvir isso, ele não pôde deixar de dizer: não se preocupe comigo. Eu mesmo vou, ignorando os avisos. Sr. Gao ainda pisou na grade. No meio da noite, com ventos fortes e ondas agitadas. Para alguém sem experiência profissional, pilotar uma lancha sozinho perto da costa é muito perigoso. E então pulou direto no mar, deixando alguns subordinados do navio observando o Sr. Gao horrorizados. Neste momento o Sr. Gao estava do lado de Xing Zong. Um grupo de pessoas já esperava. Ele mesmo resmungou.
Por que este Lin Yagao ainda não chegou? Já esperamos por várias horas. Ao ouvir isso, Shan continuou a sua fala. Acho que a Ongmen não é nada confiável, não é à toa que na época foram expulsos do continente. Xingzong virou a cabeça e ordenou a alguns subordinados: contatem as pessoas de fora. Logo veio a resposta. Eles disseram que o barco particular chegou a 10 quilômetros da costa. Sr. Gao já veio sozinho e rapidamente. Ao ouvir isso, ele perguntou surpreso o que isso significa. Ele veio sozinho dirigindo uma lancha. Shan ao lado também comentou com esse tempo. Ele vir sozinho é praticamente um suicídio. Xingzong olhou para o mar com esse tempo. Se não for operado por um marinheiro experiente, aqueles barcos comuns pequenos afundariam assim que saíssem para o mar. Um pensamento sinistro de repente surgiu em sua mente. Não me diga que ele morreu antes mesmo de nos encontrarmos. Nesse momento um subordinado exclamou: chefe, olhe rápido, o que é aquilo? A superfície da água apareceu agora. A superfície da água ondulou abrindo um caminho. As poucas pessoas na margem não puderam deixar de suspirar de admiração quando viram a figura de Lin Yagao. Ele emergiu da água. É ele. É muito rápido, como é possível? Aquele caminho na água ia direto para a margem. Ele finalmente saltou e pousou no chão, com movimentos limpos e precisos. Um grito gaguejado veio de trás de Lin Yagao. Lin Yagao olhou para trás, assentiu e respondeu: isso mesmo, sou eu. Você é Xingzong, certo? Parece que não vim ao lugar errado. Seu olhar de repente viu algo. Ele olhou para Shan He e então comentou: não esperava que houvesse outro iniciado aqui. Ele respondeu com um sorriso sem graça: eu também não esperava que as artes marciais do mestre Gao fossem tão poderosas. Shan He não pôde deixar de ficar alerta em seu coração. Desde que chegou a Janbei ele havia sofrido tantos golpes. Cada passo ressoava como um trovão. Mestre Gao andando sobre a água, tudo isso demonstra uma força divina. De repente Lin Yagao mudou de assunto. Como meu irmão Lin Bo morreu? Vocês descobriram? Xingzong apressou-se a relatar. Bon morreu pelas mãos de Tian Ao. Essa notícia fez o rosto de Lin Yagao escurecer de repente. Impossível. A habilidade de Lin Bon já havia atingido grande domínio da força interna. Tian Ao é apenas um personagem menor, como ele poderia ter matado meu irmão? Todos ficaram em silêncio por um momento. E só então explicaram lentamente. Enxuzou a uma pessoa especial que domina o poder do relâmpago. É muito provável que ele tenha agido. Essa notícia surpreendeu Lin Yagao pela segunda vez. O Axia ainda tem herdeiros da lei do relâmpago. Shan He explicou com um sorriso. Eu suspeito que ele seja o discípulo direto do mestre do Dão Celestial. Todos o chamam de Mestre Shen. Essas palavras ficaram gravadas na mente de Lin Yagao. Tianxi ao Mestre Shen. Seu rosto escureceu quando ouviu Xingzong continuar a falar. Ele é simplesmente um verdadeiro mestre. Matou meus homens como quem abate galinhas. Mestre Gao, você vai para Shuzhou se vingar agora. No entanto, ele balançou a cabeça e explicou sem pressa. Além de vingar Lin Bon, quero integrar as forças de Janbei para servir como cabeça de ponte da Ongmen. Essa nova notícia fez Xingzong suspirar de admiração. A Ongmen quer entrar no interior. Lin Yagao continuou: isso mesmo. Nos anos 90 a Ongmen entrou coletivamente no interior por um tempo. Infelizmente naquela época meu mestre foi derrotado por Nantian. Agora meu mestre aperfeiçoou uma técnica divina e está pronto para retornar ao Axia para desafiar Nantian novamente. Nesse momento ele assentiu com um sorriso. Sendo assim, então por favor mestre Gao, espere um momento. Em relação ao torneio de artes marciais subterrâneo, falta apenas meio mês para o evento anual. Outro conceito confundiu Lin Yagao. Torneio subterrâneo de artes marciais. Xingzong continuou com um tom de voz ligeiramente perigoso. Este torneio de artes marciais é um banquete. Um banquete para os grandes chefes de todas as partes de Janbei, com o objetivo de resolver disputas e decidir destinos. Tian Ao certamente aparecerá. Nós vamos divulgar a notícia, dizendo que este torneio terá muitos mestres e Tian Ao certamente virá. Isso naturalmente atrairá o mestre Shen. Ao ouvir isso Lin Yagao também foi convencido. Então que assim seja feito. Xingzong continuou a descrever uma visão. Quando chegar a hora mestre Gao no palco de artes marciais, matará aquele mestre Shen na frente de todos, e unificará Janbei. Em algum lugar, a figura de uma garota se inclinou para fora da soleira, e foi imediatamente reconhecida por outros. Hongfei, você veio procurar alguém. Procurando por Ying, ela corrigiu apressadamente. Não estou procurando por Shen Fan. Essas palavras fizeram um murmúrio de surpresa ecoar na multidão. Mas Hongfei neste momento caminhou até ele e propôs timidamente. Semana que vem é meu aniversário, você pode vir. Diante do convite de Hongfei, Shen Fan respondeu com um sorriso. Sua festa de aniversário, claro que sim.
Você é minha irmãzinha afinal. Ao ouvir essa frase ela corou e começou a divagar. Apenas uma irmã. No entanto Hong Fei não demonstrou qualquer dúvida. Mas partiu apressadamente. Então não se esqueça sábado à noite às 7. Ele observava pensando que esteve ocupado montando a formação da vila no topo da montanha. Exausto sábado à noite chegou rapidamente. Hong Fei usava um vestido de gala deslumbrante, dando-lhe as boas-vindas com entusiasmo. Shen Fan chegou. Ele sorriu e respondeu feliz aniversário. Este é o meu presente para você. Hong Fei perguntou surpresa, tem mais um presente obrigada. Ela estendeu a mão pronta para abrir o presente. No entanto Shura a impediu apressadamente. Não abra na frente dos outros, é falta de educação. Ela olhou para Shen Fan com insatisfação e continuou. Já que você veio, entre logo. Não fique parado na porta atrapalhando. Ele apenas sorriu sem responder. E entrou diretamente. Logo Shen Fan apareceu na festa. Nesse momento Yi Shen também o notou. No fundo, Shen Fan certamente tem algum trunfo imprevisível. Uma pessoa desceu do andar de cima e anunciou certo. Já que todos estão aqui, então vamos começar. Ele sorriu e disse respeitosamente olá tia Shu. A mulher respondeu com um sorriso de satisfação. Em seguida ela se virou para a pessoa ao lado e instruiu. Mindhui vai chamar a Fei Fei e as outras para entrarem. Ele obedeceu rapidamente. Sim tia Shu. Nesse momento o olhar de Mindhui de repente recaiu sobre Shen Fan, que simplesmente passou direto. Mas ele olhou para as costas de Shen Fan com malícia. E até bufou friamente com ressentimento. Enquanto isso, Shen Fan o ignorou com desdém. Mindhui, se você ousar me provocar como da última vez, não terei piedade alguma. Medo de que nem mesmo um padrinho influente poderá impedir que o Shen Fan faça você pagar. Nesse momento, Hong Fei sorriu e sinalizou que a festa comece. O bolo foi trazido por Mindhui. Rapidamente, ele atraiu os comentários de todos na festa. Que lindo, eles a cercaram. Em seguida Hong Fei começou a soprar as velas. Ela uniu as mãos orando silenciosamente. Neste momento, aos meus 17 anos, eu tenho um desejo. Espero poder ficar com o irmão Shen Fan, até ficarmos velhinhos. Do outro lado ele também percebeu o olhar dela. Eu entendo seus sentimentos. Já viajei pelo universo por 500 anos. Sem batalhas, sem vitórias. Quantas deusas se encantaram por mim. No entanto, nesta vida eu temo que terei que desapontá-la após a oração. Hong Fei começou a cortar o bolo com todos. No entanto, no meio da festa, ela foi de repente interrompida pela chegada de uma pessoa. Shuao entrou com um grupo de guarda-costas. A mãe de Hong Fei perguntou surpresa por que você veio. Os olhos dela também se arregalaram e ela gritou pai. Ele respondeu sorrindo. Fei Fei, ouvi dizer que você está fazendo 17 anos. Seu pai veio especialmente de Aizhou. É o aniversário da minha filha. E é claro que eu, o pai, tenho que aparecer. No entanto, a mãe de Hong Fei perguntou, repreendeu com carinho. Você ainda se lembra de nós, mãe e filha? Por que não vai ficar com sua esposa legítima? Eles se abraçaram assim. Ela ao lado já não conseguiu conter as lágrimas. A curiosidade da multidão ao redor foi atiçada. Ele é o pai da Fei Fei. Ouvi dizer que ele abandonou a mãe e a filha. E foi para outro lugar. Ele virou genro em outra família e agora parece tão ostentoso. Mesmo que quisesse se passar por outro, não conseguiria. Hong Fei já havia corrido para abraçar seus pais. E gritou alto pai e mãe. Em seguida um velho apareceu na porta da frente. Shen Fan pensou surpreso. Um guerreiro de Qi interior. E ele não era de forma alguma inferior à energia interna. No grande domínio de Lindong. E ao velho Wei. Nesse momento alguém perguntou com dúvida. Por que o pai da Fei Fei se parece um pouco com alguém da família Shu? Qual família Shu? Imediatamente um nome foi pronunciado, Shuao de Aidong. Voltando a falar de Aidong. É a cidade economicamente mais desenvolvida. E a que ocupa a maior área entre todas as cidades de Jianbei. É a maior cidade de Jianbei. Shuao é o chefe de Aizhou. Pode até ser chamado de chefão. Jian Baizixen arregalou os olhos de pavor. Não esperava que ele fosse o pai da Fei Fei. Hong Fei originalmente era apenas um enfeite. Sendo apenas considerada uma pessoa da alta sociedade de Aizhou. Mal sabia que hoje, em um instante, ela se tornou a filha de Shuao. Neste momento o Mang exclamou ao lado. Mas Shuao parece já ter uma família. Será que Fei Fei é a filha ilegítima dele? Zhang Shao respondeu, não necessariamente. Ouvi dizer que o filho de Shuao tem apenas 10 anos este ano. Talvez Shuao tenha tido Fei Fei primeiro naquela época. E só depois se divorciou para se casar com a esposa atual. Foi então que ele falou. Vocês todos são bons amigos da Fei Fei, certo? Eu sou Shu Qiao de Aizhou. Ainda bem que todos vocês cuidam dela. Ele olhou para. Em seguida perguntou ao Mengui, o comandante Shu está bem. Ele respondeu educadamente, obrigado tio Shu, meu pai está muito bem.
Então um nome foi subitamente mencionado. Quem é Shen Fan? Neste momento todos os olhares se voltaram para ele. Shen Fan respondeu educadamente: Olá tio Shu. Eu sou Shen Fan. Hong Fei preocupada tentou protegê-lo pai. Não arrume problemas para o irmão Shen Fan. Ao ouvir isso Shuao negou: eu por que faria isso? É que ultimamente tenho ouvido o nome dele o tempo todo. É como se estivessem tocando uma trombeta no meu ouvido. Em seguida ele disse à multidão: continuem com a festa de aniversário da Feifei. Mingui senteze ao lado da Feifei. Ele rapidamente obedeceu certo. Do outro lado o Mang continuou a perguntar a tia Shu. Ouvi dizer que recentemente em Aizhou surgiu um mestre Shen. Ele é muito poderoso. Ela olhou para o Mang e explicou lentamente: sim. Ouvi dizer que o velho Zen e o terceiro mestre o admiram muito. Até mesmo o mestre Ji famoso em Aizhou só tem elogios para ele. Ele realmente tem poderes. Suas habilidades são impressionantes. Não é inferior àqueles poucos Nukais. Mestres daquele lado. Ouvindo isso Jian Baizishi interveio. Será que magia realmente existe neste mundo? Ela explicou hesitante. Isso eu também não sei muito bem. As pessoas que conheceram o mestre Shen são apenas os principais milionários de Aizhou. Shuao de repente falou para explicar. Falando nesse mestre Shen eu sei algumas coisas. A multidão imediatamente ficou em silêncio. Prestando atenção ao que ele diria a seguir, Shuao pronunciou um nome. Xingzong da cidade de Tianhe. Vocês o conhecem certo? Amengui respondeu imediatamente. Ouvi dizer que ele é de uma empresa de comércio estrangeira, o presidente de uma trading. No exterior ele tem uma frota de navios e pontos estratégicos importantes. E na cidade de Tianhe ele domina tudo. Ele concordou com Amengui e disse exato. Seus olhos. Amengui inconscientemente lançou um olhar arrogante para Shen Fan. Shuao continuou. Naquela época Xingzong trouxe um mestre para fazer um negócio em Aizhou. Ele queria enganar o terceiro mestre. Mas o terceiro mestre também tinha um mestre ao seu lado. Em um instante ele foi desmascarado. E aquela pessoa ainda usou magia, derrotando completamente as pessoas que Xingzong havia trazido. Depois disso Xingzong voltou envergonhado. E ainda teve que pagar 45 milhões. Esse número astronômico os fez exclamar 45 milhões. O homem à mesada é de apenas alguns milhões. Ao ouvir isso Jian Baizishi interveio. Parece que este mestre Shen realmente tem habilidade. Se não como, Xingzong voltaria obedientemente para a cidade de Tianhe e entregaria o dinheiro. As pessoas ao redor continuaram suas palavras. Xingzong, mesmo com dinheiro 45 milhões é realmente insuportável. Incrível sim. O Mang murmurou corada. Eu queria saber que tipo de pessoa é este mestre Shen. Se eu pudesse me casar com ele seria tão bom mais. Shuran com os braços cruzados quebrou a fantasia dela. Quem sabe ele não é um velho. Além disso se você se casar com ele e o Yang Shao. Ao ouvir isso o Mang bufou friamente se ele tivesse metade da habilidade do mestre Shen, eu ainda teria essa ideia com outra pessoa. A festa logo chegou ao fim. Hong Fei despediu-se suavemente de Shen Fan. Obrigado pela sua vinda. Ele sorriu e respondeu: não é nada contanto que você esteja feliz. Chao ele já estava pensando em assuntos importantes em casa. Eu ainda tenho que continuar a montar a formação grande de Yunshan. Logo chegou o dia seguinte. Na mente de Shen Fan estava sempre apenas a formação grande de Yunshan. Mesmo andando na rua, ele estava pensando na formação grande de Yunshan. Nesse momento um carro pequeno parou de repente ao seu lado. O motorista disse: Senhor Shen, por favor. Nosso chefe gostaria de convidá-lo. A figura de Shuao já esperava Shen Fan na ponte há muito tempo. Ele sorriu e disse: Tio Shu me chamou aqui, não sei o que é. Ele não olhou para trás. Apenas olhou para longe e perguntou: olha ao redor aqui. O que você consegue ver? Shen Fan admirou a paisagem e respondeu: é o lago Yangui. Águas vastas e nebulosas. Só então Shuao virou a cabeça para olhá-lo. Isso mesmo, águas vastas e nebulosas ilimitadas. Fazem a gente se sentir tão insignificante. Mas o lago Yangui só ocupa o 10º lugar na província de Jiangnan. Olhando para toda a China, é apenas um pequeno lago insignificante. Ao ouvir isso Shen Fan perguntou diretamente: qual é a intenção do tio Shu? Uma nitidez velada surgiu em seus olhos. Assim como você. Você é muito notável em Shuzhou. Mas olhando para toda a China, você é tão insignificante quanto um grão de areia. Minha intenção é muito clara. Espero que você fique longe de Feifei. Para casar com ela você ainda não tem qualificações. Shen Fan ouviu essas palavras e seu rosto escureceu. O que é preciso para ser qualificado? Shuao apresentou seus próprios padrões sem rodeios. Seja em termos de origem familiar ou capacidade. Deve ser uma pessoa excepcional. Acho que você não tem nada disso. Você parece humilde e elegante por fora,
mas na verdade é uma pessoa arrogante. Você não terá sucesso. Como posso dar minha filha em casamento a uma pessoa assim? Shen Fan interrompeu decididamente as palavras do Sr. Shu. Eu só considero Fei Fei como uma irmã. Além disso, tenho motivos para ter orgulho. Ao ouvir isso, Shu Ao retrucou. É a riqueza dos seus pais. Ou suas habilidades extraordinárias. Minha riqueza e habilidades não são como você pode imaginar. No entanto, Shen Fan apenas lembrou suavemente o Sr. Shu. Essas coisas podem ser facilmente obtidas. Quem diria? Ele foi desprezado mais uma vez. Shu Ao disse facilmente obtidas, você é muito ingênuo. Então Shu Ao virou-se, acenou e partiu. Quando você tiver pensado bem, venha me procurar. Ele olhou para trás discretamente observando. Na verdade, eu queria recrutar Shen Fan para trabalhar para mim. Não esperava que ele fosse tão arrogante. Enquanto isso, Shen Fan ponderou novamente. Vocês pessoas comuns desdenham sequer considerar o lago Yangtze, um lugar tão pequeno na China. Mas vocês não sabem. Aos meus olhos, a terra inteira é tão insignificante quanto um grão de areia. O carro de luxo afastou-se lentamente. Shu Ao perguntou com os braços cruzados. Ouvi dizer que Xing Zong encontrou um mestre desta vez. O motorista relatou. Sim, mestre Shu. Xing Zong até anunciou que dominará Beijia neste torneio de artes marciais. Ao ouvir isso, ele virou-se e confiou uma palavra à pessoa ao lado. Mestre Gu, desta vez terei que incomodá-lo para agir novamente. Ao ouvir isso, mestre Gu apenas deu um leve riso. Não se preocupe, mestre Shu. Por parte de Shen Fan, ele ligou para perguntar. A pessoa do outro lado da linha parecia muito surpresa. Shu Ao, como ele foi parar em Shuzhou para incomodá-lo? Ele explicou lentamente enquanto caminhava. Não. Eu também acabei de descobrir. Ele é pai de um amigo meu. Ao ouvir isso, Chen Ao soltou um suspiro de alívio. Que bom! O histórico de Shu Ao é muito profundo. Mesmo alguém tão forte quanto o mestre Bea tem dores de cabeça por causa dele. Entendi. Mestre Shen ligou para você. Por que gostaria de pedir um favor? Shen Fan observou o que é. Ele ouviu lentamente. Meio mês depois. Seria o encontro subterrâneo de artes marciais de alguns chefões de Jianbei. Para dividir suas esferas de influência. Ouvi dizer que este encontro de artes marciais não só terá muitos mestres, mas também artistas marciais com energia interna. Ao ouvir isso, Shen Fan perguntou de volta. Você quer que eu o ajude a participar da competição? Ele negou apressadamente. Como eu ousaria? Já convidei o mestre Qi para a competição. Eu gostaria de te convidar para estar presente e dar prestígio ao evento. Shen Fan ponderou em silêncio. Ele realmente também queria conhecer aqueles mestres de energia interna. Shen Fan concordou. Certo, me avise quando for a hora. Seu olhar se perdeu na distância para ele. O mais importante agora era montar a grande formação de Yunshan. O tempo voou e logo meio mês se passou. Devido às limitações de materiais, só foi possível montar primeiro a formação de guiar espíritos. 16 pedras brutas do mar profundo, com sua marca de consciência divina, já haviam sido colocadas em seus lugares. Ele fechou os olhos sentindo o ambiente ao redor. Depois deu outro grito. Seu corpo inteiro de repente brilhou. Algumas gotas de suor rolaram pela bochecha de Shen Fan. Chegou. Algumas correntes de ar competiam para envolvê-lo. Shen Fan cerrou os dentes sentindo a energia espiritual borbulhar. Seu corpo inteiro parecia que ia explodir. Depois forçou um sorriso amargo. Mas ainda bem. Nesse momento seu corpo passou por uma mudança. Seus ossos e músculos pareciam ter sido fortalecidos. Só então Shen Fan soltou um suspiro de alívio. Ele se levantou olhando para suas mãos e pés. A segunda camada da arte de refinamento corporal do vácuo ossos de jade. Finalmente foi um sucesso. Que pena que estas pedras brutas do mar profundo não podem se comparar aos tesouros celestiais e terrenos. No futuro terei que encontrar substitutos melhores. De volta à vila, Shen Fan continuou a cultivar. A arte de refinamento corporal do vácuo é dividida em 5 camadas. Pele de gelo, ossos de jade, sangue de prata, olhos dourados e corpo do Dão. Hoje, com a ajuda do poder da formação de guiar espíritos, ele conseguiu romper para ossos de jade. O ambiente de cultivo na Terra é muito ruim. Além do mais, eu espero poder trocar alguns golpes. O próximo encontro de artes marciais não me decepcione de jeito nenhum. Nesse momento, Shen Fan já havia entrado no carro providenciado por Chen Ao. Ele lançou um olhar sério e perguntou. Vendo essa direção, o encontro de artes marciais será na província de Dongjian. Chen Ao respondeu rapidamente. Sim. A cidade de Qinjian é um lugar sem jurisdição localizada entre 2 províncias e um encontro subterrâneo de artes marciais é realizado lá anualmente. Em seguida acrescentou. O encontro subterrâneo de artes marciais é secretamente realizado lá aproveitando o local. Nesse momento Bill, segurando o volante, interveio complementando Chen Ao.
E também há competições de black boxing. Muitos ricos também vêm aqui para a diversão. O carro parou em um local, acompanhado por um som de notificação. Chegamos em breve, minha vila é logo à frente. As figuras de várias outras pessoas já haviam aparecido ali, esperando por eles. Irmão ao irmão Bill todos chegaram. Quando Shen Fan saiu do carro, Tian Yao começou a apresentá-los. Mestre Shen, este é o vice-presidente Zan da cidade de Qinjiang. Um homem de meia idade apareceu. Digno e imponente. Sugeriu com um sorriso. Pode me chamar de Xiao Zan. Quem é este mestre Shen? Tian Yao apresentou com orgulho. O mestre Shen é amigo do meu terceiro mestre. Ao ouvir isso, Xiao Zan se adiantou para apertar sua mão querendo se familiarizar. Ah, que convidado ilustre! Um convidado ilustre. Nesse momento Tian Yao interveio estendendo sua mão, impedindo-o de tocar a mão de Shen Fan. Está bem, está bem. É a primeira vez do mestre Shen aqui, espero que o irmão Zan cuide bem dele. Entendendo o significado de Tian Yao, Xiao Zan apenas sorriu e respondeu: pode confiar em mim. Garanto que o mestre Shen vai gostar tanto que não vai querer ir embora. Eles o seguiram para dentro. Algumas garçonetes os receberam calorosamente. Bem-vindos, ilustres convidados. Uma mulher, no entanto, se aproximou especificamente de Shen Fan. Ela o olhou timidamente e disse: eu sou a Shu. Enquanto isso, Tian Yao já estava cercado por várias outras mulheres. Durante a apresentação, a competição final de artes marciais é só à tarde. Você pode passear por aqui primeiro. Nesse momento, Xiao Zan interrompeu para relatar algumas informações. Mestre Shen, se quiser sair, leve a Axil. Os moradores daqui são bem ferozes. É mais fácil se comunicar com um local acompanhando. Então ele fez o que foi dito, levando Axil com ele. No caminho, Shen Fan perguntou a ela com uma expressão séria: como as competições são organizadas aqui? Axil explicou suavemente. Durante o dia são competições comuns de artes marciais. À tarde são as lutas no ringue. E à noite é uma festa com fogueira. E então adicionou: as lutas no ringue são para valer. E podem haver mortes. Embora os prêmios sejam muitos, as pessoas que participam são aquelas que foram levadas ao desespero pela vida. No entanto, a resposta dela foi apenas. A expressão desinteressada de Shen Fan Axil então começou a ficar alerta. Eu já fiz aquela expressão. E ele nem mesmo sabe ser galante com uma mulher. Um grupo de pessoas apareceu de repente na frente dele. Shuao lançou um olhar sombrio e perguntou: o que você está fazendo aqui? Shen Fan ainda respondeu ao Sr. Shu com um sorriso educado. E imediatamente recebeu sua proposta dominadora. Não fique correndo por aí. Venha me encontrar na pousada à noite. Depois de dizer isso, ele partiu. O careca seguiu atrás perguntando curiosamente ao irmão Shu: quem é aquele garoto? Shuao explicou sem pressa. Aquele meu sobrinho veio para cá por conta própria. Guodo interrompeu com um sorriso frio. Hoje em dia essas crianças, assim que ouvem falar de alguma luta clandestina, todas querem vir para a festa. Seus olhos em um instante ficaram pervertidos. A namorada daquele garoto é muito boa, branca e macia. Shuao olhou para Godon com desprezo. Aquele Liu careca é muito mulherengo. Fazer amizade com ele é só porque ele é um homem rico. Na cidade de Qing só isso. E então continuou a observar Shen Fan com ressentimento. Shen Fan já tem feifei e ainda está seduzindo essa garota. Isso é inaceitável. Axil do seu lado também sentiu aquele olhar não muito amigável. Ela virou a cabeça e perguntou a Shen Fan: eles são realmente assustadores. Especialmente aquele careca. O olhar dele parecia que ia devorar as pessoas. E então continuou a perguntar: você os conhece? Ele não tinha a menor intenção de esconder. E disse diretamente: quem está na frente é Shuao. O nome de Shuao surpreendeu Axil. Shuao de Aidon, você conhece o mestre Shu? Mas ela rapidamente se acalmou e continuou: é verdade, mestre Shen, sua identidade é nobre. Até mesmo o prefeito Zan tem que bajulá-lo. Sua expressão estava sombria e perigosa. Shen Fan então perguntou de volta: você conhece Shuao? Axil respondeu lentamente com a voz um pouco trêmula e assustada: eu conheço muitas pessoas que trabalham para o mestre Shu, do início ao fim. Ela não se esqueceu de observar a expressão de Shen Fan. Ele realmente não se abalou em nada. Sou tão ruim assim. Ele então caminhou em direção à multidão. Axil caminhava ao lado dizendo suavemente: a competição final de artes marciais ainda nem começou, e já tem tanta gente. Vamos entrar logo. Seu olhar se dirigiu para lá, continuando a pensar: este é o torneio no ringue que Tian Yao quer que eu reprima. Muitas pessoas já estavam reunidas nesta área. Todos eles estavam murmurando. Cada um tinha sua própria opinião. Ouvi dizer que é aqui que os chefões de Jianbei se reúnem. Isso mesmo, eles usam este lugar para resolver conflitos e dividir territórios.
Logo a multidão ficou barulhenta informando uns aos outros. Chegaram. Shen Fan perguntou de volta com curiosidade quem chegou. Axiu explicou ao lado alguns chefões chegaram. Nesse momento algumas figuras apareceram à distância. Xingzong e Shan reentraram lentamente. Irmão Xingzong da cidade de Tianyi. O Liu Careca de Qing também veio. Do outro lado Chen Yao também apareceu com orgulho. No entanto as pessoas abaixo já tinham começado a comentar. Por que só Chen Yao está aqui? Onde estão os 3 senhores de Jiangou? Eles continuaram a chamar os ricos. A pessoa número 1 de Beijing Shuao de Aidong. Depois que os dois se sentaram, as pessoas de Xingzong não puderam deixar de mostrar um certo desprezo. Gulau faça o que quiser. Ele não se dignou a argumentar. Xingzong o deixou desfrutar de sua arrogância por enquanto. Enquanto isso Godong cruzou os braços e zombou friamente. Jiangou ficou sem ninguém para enviar. Uma garotinha como esta. A figura de uma garota apareceu, seguida por um pé masculino. As pessoas que acompanhavam a sexta senhorita perguntaram irritadas. Como ousam ser desrespeitosos com Nossa Senhorita? Ao ouvir isso, Shuao apenas esclareceu lentamente aquele idiota. Guodong é porque o Lao está com problemas de saúde. Por isso a sexta senhorita veio substituí-lo. Ele disse-o indicando que entendeu. Nesse momento a sexta senhorita acenou com a mão. A pessoa entendeu imediatamente e recuou. A multidão continuou a sussurrar. Essa é a imponência de Shuao, o líder que controla todo Beijing. Nesse momento Shuao já havia se levantado. Abriu os braços e começou seu discurso. Caros irmãos, caros amigos. Vocês vieram de todos os cantos para este lugar Qinjiang. A voz dele era única, que ecoava no espaço. Hoje Jianbei. Decidiremos por meio de uma competição no ringue, os territórios de cada família. E encerraremos as inimizades passadas. Hoje tudo será decidido pela vitória ou derrota no combate. Nesse exato momento, Guodong desafiou Chen Yao. Onde estão seus 3 senhores? Hoje eu quero ver como você vai escapar. Enquanto falava ele acenou para a pessoa atrás dele. Ao receber o sinal, essa pessoa se moveu rapidamente, indo em direção ao ringue. Ele correu usando um pé para impulsionar-se com força no chão. Seus olhos também se semicerraram. Em seguida uma voz soou. Chen Yao lá embaixo exclamou chocado. Maldito careca Liu, meu arqui-inimigo. Ele olhou preocupado para a pessoa ao lado. Mestre Gogo, o senhor tem certeza? Enquanto isso a plateia abaixo já estava barulhenta comentando. Parece ser um mestre de Muay Thai. Desde pequenos eles amarram faixas na testa e praticam golpes com pedras. Quebravam os ossos toda vez. E depois se curavam desenvolvendo 2 braços de ferro. E 2 pernas de ferro. Mestre Gogo disse com confiança. Desde que não seja um herdeiro das técnicas secretas do Muay Thai, eu com certeza vou ganhar. E é aqui que a gente encerra mais um capítulo. Mas antes de ir embora, eu preciso agradecer quem realmente mantém esse canal de pé. Nossos membros lendários, nossos super fãs. E se curtiu o vídeo, deixa o like porque isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. A gente se vê no próximo capítulo. E lembra, aqui a história nunca para.